Você tem noção, né, da grandeza das nossas empresas? Contratou tão somente um dos cachês mais altos do Brasil, Rodrigo Faro. É disso que nós estamos falando. Record é potência. As empresas da nossa região são o que são. Rodrigo, mas eu não estou muito sadio dos entendimentos. A inflação ficou mesmo na casa dos 10%. E estão falando que vai ficar em 5% esse ano, se só o diesel subiu perto de 30%. Como é que a gente chega ao cálculo da inflação? Quer aprender? Eu também. E já pode ponhar, como disse Tânia Guerra, a reportagem para nós. As notícias sobre a inflação correm e tem muita gente ouvindo esse número, 10,06%. Esse é o número que fechou a inflação em 2021, é a maior alta dos últimos 6 anos. Mas será que as pessoas sabem realmente o que isso significa? Quando a inflação sobe, os preços das coisas tudo sobe, né? Alimento, gás de cozinha, tudo sobe e fica difícil para o trabalhador, né? Sobe tudo, né? Todo ano sobe tudo. Não tem, quer dizer, o salário não sobe, mas a inflação está lá em cima. É de assustar, tudo, falou inflação, você já sabe que é aumento, é só aumento em tudo. Quem vai nos ajudar a entender o tamanho desse número que está muita gente falando aí, a Nayara Fracaroli, economista, no nosso Faça Conta de hoje. Nayara, primeira coisa, o que isso significa, né? Já aprendi que quando tem 2 casas aqui é porque o resultado foi complicado, foi bem alto. Isso, 2 casas aí, 10% de inflação, é uma inflação bastante elevada, né? Isso compromete bastante a economia. Significa que, em média, os produtos ficaram 10% mais caros. O brasileiro, portanto, tem um poder de compra menor em 2021 do que tinha lá em 2020. Se a gente puxar lá, 2020 fechou o ano em 4, alguma coisa, né? Uma diferença 4,58 ou 52. Bem grande, mas por que aconteceu isso, então? Em 2020, a demanda ela estava desaquecida por conta da pandemia, né? Nós estávamos no lockdown, não saindo de casa, não consumindo. Então, não houve a demanda, portanto, os preços caíram, porque essa inflação e os preços são formados pela demanda e oferta. Então, se a demanda está maior que a oferta de produtos, significa que os preços vão subir. É o que aconteceu esse ano. Então, com a recuperação econômica, a demanda subiu, mas a oferta não, porque as empresas não tinham a mesma quantidade de produtos, porque fecharam na pandemia. Mas, Nayara, a gente olha para cá e pensa, inflação em 10,06, como entender se o transporte fechou em 21,03, que é um número muito maior? Que conta é essa? Cada item tem um peso diferente em relação à nossa renda. O que nós mais consumimos, aqueles preços do que a gente mais consome, vai representar mais do índice de inflação. Então é por isso, o transporte subiu, impactou a inflação, mas tem uma representatividade sobre a nossa renda menor que outros itens aqui que são medidos os preços. Quando a gente faz a média da população, tipo, mais gente consome alimentos do que transporte. Então, alimento é o que teve menor, então o índice não vai ser tão grande ali. Exatamente, né? Pega ali um cenário. É claro que cada pessoa vai ter uma inflação diferente, porque pode representar mais algum desses itens que subiram mais em relação à minha renda, aos meus gastos. Entendi, mas Nayara, quem está acompanhando a gente pensa assim, inflação já sei, corroeu meu bolso, deixei de comprar algumas coisas que eu gostava. Na prática, é exatamente isso. E como é que a gente faz, então, para reverter isso esse ano? Tem como? A pessoa vai avaliar. Será que eu tive um aumento de salário em 10% também? Se eu não tive, eu já estou ganhando menos. Tá? Então, eu estou ganhando menos. Se eu estou ganhando menos, eu preciso gastar menos também. Então, se tem alguns itens que são essenciais, que eu não posso deixar de consumir, que eu não consigo mexer em preço, eu vou cortar em outros itens, né, os itens supérfluos. Então, eu vou ter que reduzir gasto em outros itens. É claro, não é fácil, mas tem que equilibrar o orçamento, não tem jeito. A dica, então, é equilibrar o orçamento ou então buscar uma nova fonte de renda para tentar compensar esses 10% que a gente perdeu. Exatamente. Tá certo, então. Dica especialíssima da Nayara Fracaroli, hoje economista no nosso Faça Conta. E na próxima semana tem outras para você, não perca. A gente aprende. Rodrigo, hoje deu uma esclarecida. Amanhã precisamos revisar o conteúdo. Quando for semana que vem,
Pode pegar na caligrafia. Um dia que você não treina, sai garrancho. Educação, educação, educação. Nós falamos dela todos os dias e propomos todas as sextas-feiras assim, né? Ela desmistificada, traduzida para a nossa vida prática. Ainda não fiquei 100%. Se eu for na prova, eu tiro um 6, viu, Rodrigo? Estou querendo aprender um pouco mais. E hoje a gente tem meios para. E que bom que o jornalismo da Record TV Paulista tem essa vocação de aprender junto, não é de ensinar aqui, dar pito, não. Nós estamos sentados e os professores aos montes, sempre sendo requisitados e sempre nos atendem, do mesmo jeito que você, que nunca deixa de participar. Você quer sugerir também? Rodrigo, vocês têm falado disso, de carne, nós temos muitos assuntos. Mas por que não tratar da depreciação de veículos, desse aumento, né, de preços, como é formulada a tabela FIPE? Mande-nos sugestões, acrescente nesse jornal. Nós não somos os donos da razão. Eu sei, eureka! Então conte para nós, 997450940 ou por meio das nossas redes sociais também, Instagram, Facebook.